Semana passada, ou esta semana, no início, uma reportagem na SIC sobre o genocídio de Ruanda. Quem é que viu? Fantástico. E fantástico por isso. Há um conceito que eles têm, para mim, não podia haver maior evidência do que é que significa ser Cristo, que é as chamadas aldeias de reconciliação, em que eles recuperaram muitos daqueles que foram assassinos dos Tutsis e daquele genocídio, foram recuperados depois de passarem tempo na prisão. Eles foram recuperados, digamos assim, e foram colocados a viver em aldeias de reconciliação. Que aldeias são estas? Aldeias onde os agressores vivem em comunidade com aqueles que foram agredidos. Então ouvimos testemunhos de, por exemplo, de uma senhora, uma rapariga, que tinham morto os pais, o marido, nem sei se os filhos, já não me lembro. E ela vivia na mesma aldeia de que a pessoa que matou toda a sua família. E isso é levar ao limite a capacidade de fé. É levar ao limite a capacidade de confiança, é levar ao limite a capacidade de misericórdia, a capacidade de graça, de perdão e até a capacidade de acreditar que não se corre perigo. Eu acho isso uma manifestação de fé tremenda. E eu estava a comentar isso com o pastor Carlos Cardoso no Facebook e estava-lhe a dizer, para mim, esse conceito, para mim, é das maiores expressões de quem Cristo é. E, meus irmãos, a nossa identidade em Cristo, como já falámos no passado, é uma identidade em que nós devemos viver acima de tudo aquilo que nos pode causar medo, receio, prejuízo, dano, aflição, perigos. Fé em Cristo, meus irmãos, é nós nos expormos ao risco por amor a Cristo. Amém? E apesar de nós não somos vítimas de genocídio, mas somos vítimas de um ataque constante das notícias e da informação que muitas vezes tem sido subvalorizada, exagerada, descontextualizada e que tem criado um clima e uma mentalidade de pavor, infelizmente, no meio da igreja e no meio dos cristãos. E isto é uma coisa que nós, pastores, temos conversado. Há muitas igrejas e muitos irmãos têm estado a manifestar essa preocupação porque realmente as pessoas têm medo. Mas as pessoas não têm medo para ir trabalhar, as pessoas não têm medo para apanhar um transporte público, as pessoas para isso já não têm medo. E não faz sentido, porque é que se tem que se enfrentar a vida. E depois temos este choque. A gente tem que falar destas coisas. O secretário de Estado, não sei se é do... não interessa, é um secretário de Estado. E ele estava a dizer que, por exemplo, que nós somos dos poucos países, já estou há 3 ou 4 na Europa, que ainda temos lotações limitadas nos transportes públicos. Todas as outras nações já estão a funcionar. Ele diz, vamos ter graves problemas com a mobilidade, as pessoas começando a voltar ao trabalho, nós não temos transportes para toda a gente. E porquê? Porque há um excesso, desde que as coisas tenham, que as pessoas levem a sua máscara, tenham o seu devido cuidado e vão mãos desinfetadas e tal, não há esse problema. Mas a Ministra da Saúde veio dizer que não. Portanto, há este choque até dentro do próprio Governo, já começa a haver este choque. Eu não vim aqui para pregar sobre o Covid, mas vim aqui para dizer que a nossa fé em Cristo deve estar acima de tudo. Amém? Então, bom senso, não é? Bom senso, mas fé acima de tudo. Eu penso, a gente fala tanto de Jesus e dos milagres, vemos um Jesus que se foi enfiar no meio dos leprosos e nós aplaudimos e dizemos, fantástico, Deus maravilhoso, ele não teve qualquer problema, ele não levou máscara, ele não levou luvas, ele foi lá pura e simplesmente com os leprosos, esteve com eles, abençoou-os, curou-os e nós aplaudimos e dizemos, Jesus, o nosso Jesus, nós queremos em Ti. Mas depois alguém ao pé de nós espirra e a gente foge logo para 2 metros de distância, com medo que aquele espirro nos contamine. Então, vamos cair na real, não é? Vamos cair na real e vamos realmente faltar à nossa raiz e ao nosso fundamento, que é Cristo, e à nossa fé, que é uma fé que nos liberta e nos coloca em patamares superiores de liberdade. Amém? Paizinho, nesta manhã eu quero que a Tua palavra nos traga para mais pertinho, nos liberte, nos cure, nos abençoe, nos desafie, nos desperte. Senhor, nos fortaleça.
e nos mostre uma vez mais quão importante, Senhor, é a nossa identidade em Ti, a nossa relação contigo, a nossa fé em Ti e crermos sem dúvida na Tua palavra. Cremos sem dúvida, Senhor, que quando estamos sem medo, sem temor e confiantes na Tua proteção, sabemos que o que acontecer ao nosso redor não tem que nos acontecer a nós. E que nenhum mal sucederá à nossa casa, nenhum mal virá até nós. Mas porventura, Senhor, se pela exposição, pelo fruto, vivemos numa terra, Senhor, contaminada, não do Covid, mas de tudo o que existe de micróbios, se porventura um de nós pudesse passar por essa situação, ainda assim nós estamos confiantes em Ti, sabendo que Tu nos proteges, nos cuidas e sairemos das situações, todas elas, Pai, com a Tua graça e a Tua misericórdia. Então, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, sê com cada irmão, fortalece a sua fé, Deus, encoraja-os e cura-os, Senhor, de tudo aquilo que possa estar a atrofiar a sua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sem dúvida, o culto a Deus vem da revelação que nós temos do nosso Deus como Pai, certo? Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Basicamente, Jesus está a dizer, a minha casa será chamada casa de intimidade com Deus, casa de relacionamento, casa de proximidade, e por isso, a primeira coisa que Jesus disse, portanto, vocês irão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Amém? Ele é o meu Pai, mas Ele é o Pai nosso. A nossa revelação, a nossa identidade em Cristo e a nossa, que nos faz ser filhos do Pai, a nossa revelação de quem Deus é enquanto Pai, é o meu Pai, mas é também um Pai que se revela como Pai de todos nós. A oração do Pai Nosso é uma oração de paternidade e filiação, mas é também uma oração de comunidade. O Pai que é nosso, o pão nosso, cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. A oração do Pai Nosso é uma oração de comunidade, é uma oração de igreja, é uma oração de corpo, é uma oração de grupo, de multidão, mas de uma multidão que está toda junta, tendo como revelação a identidade da paternidade divina sobre as nossas vidas. E então Jesus nos ensina que essa é a base da nossa oração. Em Malaquias, não sei se é Malaquias, agora está-me a falar, acho que é Abacuque. Pai diz, se eu sou o vosso Pai, e eu sou o vosso Pai, portanto vocês... É preciso primeiro haver esta revelação de que eu sou o vosso Pai, eu sou aquele que vos dei paternidade, vocês não estão mais órfãos, vocês não estão mais dependentes de homens imperfeitos, vocês têm-me a mim como Pai. Então, se eu sou o vosso Pai, onde está a minha honra? Porque é suposto honrarmos os pais, não é? Não foi o primeiro mandamento de Deus? Honra o teu pai e a tua, e o Covid não te vai atacar. Porque traz longos anos de vida na terra. Amém? Foi o primeiro mandamento com promessa. Honras ao pai, honras à mãe, reconheces paternidade, reconheces maternidade, porque é importante, reconheces de onde vem a vida, a proteção, a direção, a estrutura, e ao fazeres isso, eu abençoo-te. Há vida na tua vida. Amém? Meus queridos, nós reverenciássemos tanto Deus como reverenciamos o Covid. Honramos o Pai. E o Pai diz assim, ok, então onde é que está a minha honra? Não é que Deus esteja preocupado com a honra, porque se nós não honrarmos, isso não belisca a sua integridade, a sua vida, a sua pessoa. Ele vai continuar a ser. Deus sempre foi Deus, mesmo com toda a humanidade. Estava de costas voltadas para Ele. Ele não deixou de ser o Deus da alegria, da paz, da força, da misericórdia, da graça, certo? Portanto, isso não belisca. Mas quando ele pergunta onde é que está a minha honra, ele está a dizer assim, no fundo, onde é que está a tua noção da minha paternidade? Isso é que é a questão para Deus. Como é que está a tua visão de mim mesmo? Como é que está a tua relação comigo? Como é que tu me vês? Que tipo de relação nós temos? Então, eu sou pai, eu quero ser pai, eu quero me revelar a ti como pai. E eu quero que, acima de tudo, olhes para mim como teu pai. Porque eu sou o teu pai. Porque até te dei um espírito para te ajudar a ter revelação de mim enquanto pai. Porque o espírito que nós recebemos é um espírito de adoção que em nós clama o quê? Abba, Pai.
Não é o alto e sublime Deus sentado num trono de majestade. Não é o Deus Criador, não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus omnisciente, omnipresente. Ele é tudo isso. Mas para nós, aquilo que nós precisamos é de revelação da paternidade de Deus. E é aquilo que nos mantém firmes e seguros em tempos difíceis. É termos em nós o Espírito que nos ajuda a termos em mente sempre que, acima de tudo, Deus é Pai. E quando nós temos a relação com Deus como Pai, nós o honramos. E o honramos como? O que é isto de honrar? É crer nele. É confiar nele. É descansar nele. A palavra desde o início até ao fim fala acerca da importância de confiarmos, esperarmos, descansarmos na relação que temos com o Pai. E ao fazermos isso, nós estamos a honrar o Pai. E ao honrar o Pai, meus irmãos, Deus move-se sempre numa dimensão e numa frequência de honra. É por isso é que Ele diz, se tu também honrares, eu vou-me mover para abençoar a tua vida. Se tu honrares os teus pais, eu vou mover-me para abençoar a tua vida. Se tu honrares quem está em autoridade, eu vou mover para abençoar a tua vida. Se tu honrares a tua mulher, o teu marido, os teus filhos, se tu honrares os teus irmãos em Cristo, se tu honrares, honra é algo que vem de Deus para nós, porque Ele também nos honrou como? Com o seu amor, com as suas ações e até com a sua fé. Porque Deus é um Deus de fé. Não somos só nós que precisamos de fé para lidar com Deus, Deus também lida connosco através da fé. Porque quando Deus olha para nós, Ele não nos vê de acordo conforme nós estamos agora, mas naquilo que nós nos estamos a tornar e nos vamos tornar. Quando Deus pega numa vida totalmente destroçada e vocês dizem, mas Deus é Deus, Deus pode estalar um dedo e transformar a pessoa. A questão é que Deus não faz isso, porque Deus quer pessoas que venham a Ele por sua livre e espontânea vontade, que o reconheçam como Pai e se submetam a Ele e se entreguem a Ele, aos seus cuidados. Deus sempre espera que as pessoas venham, certo? Então Deus, quando olha para nós, Ele olha para nós através dos olhos da fé também. Por isso é que em Marcos, quando Jesus falou, tende fé em Deus, diz, tende a fé de Deus, no original. Tendo o mesmo tipo de fé que Deus tem. Deus tem fé. Diz que foi pela palavra da fé que Deus criou os mundos e os sustenta. Foi pela palavra da fé que Deus nos criou a nós, nos gerou, e ainda assim, ainda hoje, Ele lida connosco de fé. Então fé, confiança, é aquilo que liberta honra para Deus. E quando nós libertamos honra para Deus, crendo nele, descansando nele e esperando nele, em tempos de angústia, em tempos de aflição, em tempos de confusão, em tempos de dispersão, em tempos em que, até de vazio, em tempos em que, olha, andamos aqui para ver o que é que isto vai dar. Nesses tempos, meus irmãos, é aí que se manifesta a nossa estrutura espiritual. A fé que Deus espera ver em nós é a fé de confiança e esperança nele. E diz que se nós não soubermos como orar, até o Espírito Santo também nos vai ajudar a orar connosco. Porque o que importa é mantermos a relação, a expectativa e a confiança num Deus que é Pai, que é paternal para connosco. Fé leva à honra. A honra significa, meus irmãos, nós louvarmos a Deus, nós elogiarmos Deus, nós celebrarmos a Deus, bendizemos com a nossa boca, abrimos a nossa boca e exercitamos honra de tantas maneiras para com Deus. Agora, esses actos, meus irmãos, são actos fruto da confiança. Porquê é que eu oro? Porque eu confio nele. Porque coisa mais louca é esta, eu estar a fazer uma oração a um Deus que eu não acredito que Ele vai fazer a nada. Coisa mais louca é eu estar a cantar e a louvar a Deus quando eu não espero que Ele faça nada daquilo que eu estou a dizer. Tu és o maior, tu és isto, tu és aquilo, mas depois eu acabo e aquilo foi apenas uma música, porque na verdade aquilo para mim, eu não tenho fé naquilo que estou a dizer. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, deve haver fé. Por isso que o justo vive da fé. A mesma coisa que dizer o justo vive da honra. O justo vive da confiança que tem em Deus. Deus, eu estou no meio da fornalha ardente, mas eu creio em Ti. Deus, eu estou na cova dos leões, mas eu creio em Ti. Deus, eu estou no vale da sombra e da morte, mas eu creio em Ti. Deus, eu estou na multidão das águas, mas eu creio em Ti. Eu estou no meio da tempestade, mas eu creio em Ti, meus irmãos. Porque essa fé vem da nossa revelação, da relação que nós temos com o Paizinho.
e que nos foi revelado através de Jesus Cristo. Mas há em nós, há na mentalidade humana, resistência, meus irmãos, a nós, de forma aberta, honrarmos a Deus. E é verdade que há questões de ordem cultural, coisas que têm a ver com expressão, verbais de louvor a Deus e manifestação. Isso varia de cultura para cultura, varia até de igreja, muitas vezes para a igreja, mas há em nós, há na dimensão carnal da mente não renovada, há resistências a essa honra. Há resistências. Por isso é que a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é uma guerra contra a carne nem contra o sangue, é uma guerra contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas deixe-me dizer também que estes lugares celestiais normalmente nós pensamos que são lá em cima no céu, alguns numa dimensão espiritual, mas deixe-me dizer que as regiões celestes e os lugares celestiais também são dentro de nós, no lugar do nosso espírito, no lugar da nossa mente, onde acontecem as maiores batalhas. Paulo, ele dizia que as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para quê? Para desfazer argumentos, para desfazer as lutas que se levantam dentro de nós, para nós não honrarmos a Deus, para nós não confiarmos, para nós não fazermos essas guerras nas regiões celestiais, são dentro de nós, fora de nós também, mas são dentro de nós, no âmbito e na dimensão da nossa espiritualidade. É aí que acontecem as maiores guerras. E hoje nós notamos cada vez mais a dificuldade, meus irmãos, em ver cristãos que honram a Deus de forma espontânea, de forma extravagante, de forma em que não se sentem intimidados, envergonhados, com medo, mas falam do seu Jesus, não com fanatismo, nem com imposição de nada. Falam do seu Jesus, não é vendetta para o Eres. Do seu Jesus, a sua relação com o Pai, a sua relação com o Cristo, certo? E expressam essa honra a Deus na forma ligeira como vivem, mesmo em momentos difíceis. É isso que Deus espera. É isso que numa relação filho-pai se expressa. O meu Pai, o Pai nosso, o Pai, Abba Pai em mim, o meu papá querido, significa que ele não é o pai tirano. Não é? Ele não é o pai do tirano, nem é o pai do outro, não é? Vai chamar pai a outro. Não é? É o paizinho, o Abba Pai, que significa que não é só pai, é o paizinho do colo. É o paizinho que vai ali e limpa as nossas borradas. E quando nós caímos, é o paizinho que vai lá estar para nos puxar as orelhas, no bom sentido, para nos dizer as verdades, mas está lá para ser pai. É o paizinho que, através do seu Filho Jesus, pagou as nossas dívidas. É o paizinho que está lá para nos dar colo, mas também para falar a pai. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Paizinho. Temos que ter esta relação de Deus, meus irmãos, porque só temos uma perspectiva de Deus enquanto Deus, aquele ser tão grande, tão poderoso, tão santo, tão digno, ao qual eu não me consigo chegar. Meus irmãos, isso é invalidar a obra de Jesus Cristo. Cristo morreu para que eu me chegasse a Ele. Cristo morreu para que abrisse um caminho para eu ir ao trono da graça, ao trono da misericórdia, ter relação com o Pai. Porque se eu não estou a ter revelação com o Pai, é porque ainda não tive revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o seu Filho, veio para que abrisse um caminho, mostrasse a verdade e nos levasse à vida de ter um relacionamento com o Pai. Ninguém virá ao Pai se não for por mim. E o que é que Jesus está aqui a dizer? Está aqui a dizer que nós temos que ter a revelação de Jesus Cristo. Se já percebemos Cristo, a sua obra, o Evangelho, e o aceitamos no nosso coração, então o objetivo é levar-nos ao Pai. À relação paternal. A uma paternidade em que nós nunca nos sentimos órfãos. Podemos às vezes não perceber o que é que o Pai está a fazer na nossa vida, mas sabemos que Ele é Pai. E não é justo compararmos Deus Pai com os nossos pais. Amém? Então um dos obstáculos, algo que nos impede muitas vezes de nós termos esta relação de honra com o Paizinho, esta relação de confiança. Eu não sou melhor do que ninguém. Também não sou pior do que ninguém. Sou igual a toda a gente. Certo? Tenho os meus dias de estupidez natural.
Tenho os meus dias que também de vez em quando salta uma rota à cremalheira, não é? E isto fica tudo conjuntado e a gente tem que afinar outra vez. Mas há uma coisa que eu, desde há muitos anos, Deus embateu no meu coração com a revelação de quem era o Pai. Eu conheci Deus como Pai e essa é a maior revelação que eu tenho no meu coração. E ainda é a revelação, e às vezes, apesar de estrebuchar, e às vezes também me queixo, e às vezes também desabafo, não é? E às vezes também bebo vinho. Mas eu sei que Deus é meu Pai. Ao ponto de perceber e dizer assim, se eu morresse agora, eu estava seguro, eu não tenho medo. Porquê? Porque eu sei quem é o meu Pai. Eu sei nos braços de quem estou. Eu sei a quem pertenço. Eu sei quem cuida de mim. E isso faz-me e permite muitas vezes, mesmo em momentos complicados, voltar sempre à leveza do coração. Voltar sempre ao meu sorriso. Voltar sempre a um semblante que atrai as pessoas e que as cativa. E as pessoas procuram perceber o que é que se passa. Meus irmãos, isto tem a ver com revelação. Nós precisamos da revelação do Pai. E se não temos revelação do Pai, é porque se calhar ainda precisamos de maior revelação acerca de quem Jesus Cristo é e o caminho que Ele nos abriu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então eu preciso da revelação do Pai. E quando tenho revelação do Pai, eu fico seguro na identidade que o Pai me dá. E por isso eu respondo em honra para Ele. O que é que nos impede de o fazer? Muitas vezes, porque ainda na nossa mente há muito de luta, de uma mentalidade que é ainda inimiga de Deus em muitos aspectos. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 7, diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, e aqui entra a nossa relação com Deus, não é? Porque quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, esse Espírito está em nós e, em primeiro lugar, ele nos guia à relação que Deus tem enquanto Pai conosco. Tem a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. E aqui morrer espiritualmente, eu nem sequer vou entrar nesta de perdeu a sua salvação, mas perde a relação de vida. Há áreas da sua vida que vão morrendo. Há alegrias que vão morrendo. Há sonhos que vão morrendo. Há vitalidade, há renovação, há frescura que vai morrendo. E eu não quero que em mim morra nada daquilo que vem de Deus para a minha vida. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Vou dar este exemplo daquilo que temos vindo a falar. Não é? Nós alimentamos muito mais acerca do Covid do que acerca do que Deus tem a dizer sobre a nossa vida. Ponto final. Nós alimentamos muito mais do medo e da intimidação que nos está a ser dada por todos, em muitos aspectos, do que daquilo que Deus diz acerca da nossa vida. Então, o que é que acontece? Nós adquirimos apenas uma mente carnal, uma mente humana, influenciada apenas pela sociedade e pelo mundo. Meus irmãos, nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas a nossa natureza, assim como a nossa mentalidade, deve ser uma mentalidade não deste mundo, mas uma mentalidade superior. Para que não aconteça hoje aquilo que Deus disse através do profeta Isaías no Velho Testamento. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Vocês não pensam como eu. Mas fantástico, veio Cristo. Jesus vem à nossa vida. Abre-nos o caminho, remove os obstáculos, paga as despesas. E diz que dá-nos a sua mente. Paulo diz que nós temos a mente de... Ela está cá. Ela precisa de ser alimentada. Então as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão por morrer espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Há a vida eterna ao céu. As ruas de ouro. Os não sei quê de cristal. De arques. O que é que Jesus diz lá no Evangelho de João? O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Cristo. Conhecer a Jesus é conhecer a vida eterna. Ter Jesus
é ter a vida eterna. Então não está-nos aqui a remeter para um dia lá em cima, alguns num paraíso qualquer. Está a falar de que quando nós somos controlados, quando nós vivemos nessa revelação espiritual de quem Deus é, desta paternidade, diz que nós teremos a vida eterna, a presença de Cristo e a paz que abunda e ultrapassa qualquer entendimento e qualquer outro receio e até qualquer pensamento com os quais nós somos bombardeados todos os dias. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus. Agora, não se tornam inimigos de Deus porque eu digo, já não gosto de ti, és mau, já não vou fazer aquilo que tu queres, a partir de hoje vou viver contra ti. Nada disso, mas sabe o que é uma mente inimiga de Deus? É uma mente que não pensa como Ele. É uma mente que pensa diferente e pensa de uma maneira em que anula aquilo que é a mente de Cristo. Reparem que a palavra de Deus diz lá em Efésios, através do apóstolo Paulo, que nós antes éramos inimigos de Deus no nosso entendimento. Porquê? Porque não pensávamos como Ele, não tínhamos revelação e por isso agíamos de maneira diferente. Se temos Cristo em nós, amém? Cristo nos conduz à revelação do Pai, nós adquirimos uma nova natureza, adquirimos uma nova mentalidade, amém? E isso faz o quê? Faz com que eu viva paz de Deus na minha vida. E as pessoas que se tornam inimigas de Deus, porque pensam de maneira diferente, diz que depois acabam por não obedecer ou não viver a palavra de Deus, a lei de Deus. E quando nós sempre ouvimos aqui falar, diz que não obedecem à lei de Deus, nós pensamos logo nos 10 mandamentos, pensamos logo todas aquelas questões que eram limitadoras e que eram leis. Mas qual é a lei de Deus, meus irmãos, para nós hoje? E aí atrás, o que é que vocês acham? Está ali dois gajos deitados dentro do barco, eles é que não dizem nada. O que é a lei de Deus hoje? O que é que Jesus disse que era a lei de Deus hoje? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E esta é a lei do amor. E se há alguma coisa devemos à lei, é a lei do amor. É o amarmos uns aos outros. É o amor que devemos uns aos outros. É a lei de Deus. E nessa lei tudo se cumpre. Amém? Então, mas se eu permito que uma lei carnal, humana, meramente alimentada por tudo o que não tem a ver que vem de Deus, automaticamente eu sou levado a perder a minha confiança, a minha esperança, o meu descanso, o meu repouso, e aí eu sou levado também a desobedecer à lei, certo? Aliás, até diz que quando nós enchemos a nossa mente com outras coisas que não a natureza paternal de Deus, diz que nós não obedecemos à lei de Deus, e diz, porque de fato nem conseguem obedecê-la. Porque eu vou para onde a minha cabeça me diz. Cabeça que não tem juízo. E antes das coisas chegarem ao nosso coração, tem que passar pela nossa mentalidade. E daí Paulo dizer que nós precisamos renovar o nosso entendimento. Amém? E depois mais à frente, ainda no capítulo 8 de Romanos, versículo 12 e 13, Paulo escreve que a carne ela é inimiga de Deus. Isso ele falou aqui no versículo 5 e 7. E ele liga normalmente a mente diretamente à carne, porque, aliás, Paulo até fala, na Bíblia Amplificada, isso aparece, fala acerca da mente da carne. A carne tem uma vontade própria. Quantos irmãos é que já descobriram isso? Então, no versículo 12 e 13, Paulo diz isto: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, ou temos um dever, ou temos uma chamada, ou temos suponhamos, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. E quem é que decide isso? Somos nós. E decidimos irmos porquê? Porque temos revelação de quem Deus é como Pai. E eu decido viver na relação da paternidade. E depois diz, porque se não vivemos de acordo com a nossa natureza humana, versículo 13, porque se vivermos de acordo com a natureza humana, nós iremos morrer espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus matarmos as suas ações pecaminosas, nós iremos viver espiritualmente. O que é que Paulo está aqui a falar? Paulo está a falar disto mesmo, meus irmãos. Está a falar do Espírito de Deus que vive em nós. Está a falar da revelação do Abba Pai em mim. E eu nesta relação de confiança, de amor, de atração, de proximidade, eu sou levado aqui a naturalmente. Reparem que lá no versículo 7, Paulo está aqui a dizer que, de facto, quem tem uma mente não renovada, uma mente carnal, nem sequer consegue obedecer à lei de Deus.
Mas se nós tivermos essa mente focada em Deus e tivermos essa relação com o Paizinho, que é o nosso Paizinho, naturalmente nós vamos viver a sua vontade. E ao fazê-lo de forma natural, nós vamos matar as ações da velha natureza. Eu vou na rua, às 10 da noite, a irmã Isabel foi fazer uma caminhada. Hein? Eu vejo a irmã Isabel a passear e fumar o seu charuto às escondidas. Lei da carne, natureza humana. Porque às vezes a gente esquece que há muito de palavra de Deus, infelizmente, ou há muito de Bíblia que é usado através da natureza da carne. E eu chego-me ao pé da irmã Isabel e descomponho-a toda. Não, essa é a vontade. A minha vontade é descompô-la toda. E pegar na palavra de Deus e dizer-lhe, e fazê-la sentir-se menos de nada. E quantos irmãos sabemos que há irmãos tão iluminados que fazem assim? Não estou a dizer aqui, falar em termos gerais, aqui os irmãos são pacíficos. Essa é a minha natureza da carne. É usar até da própria palavra para agredir, para violentar, para enxovalhar, para fazer sentir mal. E porque há pessoas que até acham que a conversão vem de nós nos sentirmos o piorio. Sabe que a verdadeira conversão que produz transformação na nossa vida diz que vem da tristeza que é produzida dentro de nós pelo próprio Espírito de Deus? Não é pela vergonha, porque se Deus veio para remover a vergonha do povo, certo? Ele não usa a vergonha, vou-te envergonhar, que é para ver se tu te arrependes. Não, às vezes as pessoas não se arrependem, começam a esconder. Porque a verdadeira conversão de alguma coisa na nossa vida vem, lá está, pela revelação do Paizinho. Quando nós sentimos que algo não deve acontecer na nossa vida, nós vamos matar naturalmente. Porquê? Porque foi o Paizinho que nos fez sentir assim. Mas há coisas que eu tenho que ter consciência. Então eu chego a pé da irmã Isabel e nem sequer lhe falo do charuto. Se calhar até disse, irmã, deixa-me dar uma passa. Vamos lá aqui charutar os dois. E vamos lá aqui conversar, não é? E eu vou tentar perceber porque é que ela tem necessidade de fumar um charuto. Então, eu estou a dar o charuto, os irmãos, é aquela brincadeira do costume. Podia ser qualquer outra situação. Os irmãos percebem o que é que eu estou a dizer. Nós sempre estamos diante de duas naturezas, sempre temos duas opções. A questão, meus irmãos, é que quanto mais de relação eu tenho com Deus, meu Paizinho, mais ou menos da minha velha natureza vai acontecer e mais da nova natureza ela vai suceder. Para mim mesmo e para a revelação dos outros. Então, muitas vezes a mente carnal e o corpo estão ligados entre si através de actos da carne. Ouçam, meus irmãos, quando a gente, às vezes, olhando até para nós mesmos ao espelho, ou em relação a outros, vemos um acto carnal que a gente diz, epá, aquilo não está muito certo. Aquilo não concordo com aquilo. E às vezes somos lançados logo, não faças isso é errado e tal. Meus irmãos, as pessoas só fazem o que fazem, nós só fazemos o que fazemos porque alguns na nossa mente, nós ainda aceitamos que aquilo aconteça. Então não é espancar a pessoa toda porque teve um acto, é tentar ajudar a pessoa a crescer no seu entendimento da revelação de quem Deus é como Pai, para que ela deixe de ter vontade de fazer aquilo. É assim que Deus trabalha. E a igreja cresce assim, e nós somos transformados assim, porque honramos ao Pai, porque temos relação com Ele, confiamos nele, e nesta relação o seu Espírito vai tomando lugar, e menos da velha natureza acontece, e a nova natureza vai se instalando. E quanto mais a nova natureza se vai instalando, esse Espírito de honra vai se manifestar. Paulo ele até diz para nós honrarmos os mais fracos. Como é que isto é possível? Os que são mais fracos entre vocês são aqueles que mais precisam de honra. O que é que ele está a dizer? Mais precisam de atenção, de cuidado, de amor, de misericórdia. Não é assinar por baixo e dizer, não, aquilo que estás a fazer está tudo certo. Não é nisso, meus irmãos. Mas o princípio da paternidade de Deus para connosco e de nós para os outros revela-se depois na forma até como nós lidamos uns com os outros. Honra! E quanto mais honra acontece, meus irmãos, mais Deus é glorificado e exaltado. Que horas são com isto?
Amém? E é aqui, meus irmãos, que o sacrifício de louvor, ele se manifesta. Eu cada vez mais entendo, eu sou fã de louvor, os irmãos sabem disso, não é? Para mim estávamos sempre aqui a bombar, com grandes músicas, os irmãos todos a saltar e toda a gente, e alta festa e tal. E eu sem dúvida acredito, mas cada vez, e sendo uma pessoa que tem trabalhado ao longo da vida sempre na área de louvor e adoração, mover profético, cântico, libertação, ver a atmosfera de Deus a mudar, ver milagres a acontecer através só do louvor e adoração, mas eu hoje cada vez estou mais, deve ser da idade se calhar, estou cada vez mais convencido, meus irmãos, que louvor é como nós vivemos. Aquilo que é sacrifício de louvor é sem dúvida isto que é o fruto dos nossos lábios, mas não é só do fruto dos nossos lábios, daquilo que nós dizemos a Deus, é aquilo que nós dizemos uns aos outros. Aquilo que sai da nossa boca. E porquê é que sai da nossa boca? Porque o nosso coração está cheio. E porquê é que o nosso coração está cheio? Porque temos relação com o Pai. E estamos cheios da sua presença e cheios desta identidade paternal de Deus e nós... O sacrifício de louvor. E por isso, louvor não se trata apenas daquilo que é expresso pelos nossos lábios, mas sobretudo pelo acto de sacrificar. Por isso é que é sacrifício de louvor. Mas irmãos, aqui na generalidade, quantos para você, ou quantos de vós para você... Para quantos de vós é sacrifício, por exemplo, cantarem? Tem dias, não é? Vocês não cantam no carro, às vezes? Eu canto. Não cantam em casa, ouvem música? Né? Nós éramos um povo que cantávamos muito. No campo, a trabalhar, o pessoal cantava. Passavam o dia, as jornadas, a cantar uns com os outros e tal, as desgarradas. Nós somos o povo da feira, somos o povo do rancho folclore. Né? Hoje é que o pessoal já não canta, está tudo atafolhado de cervejas e sardinhas, mas o pessoal hoje já não canta muito. Não é? Ou então quando canta já não diz coisa com coisa. Não, é? Não, somos o povo. Entende? Cantar não é difícil, a não ser naqueles dias que estamos mesmo muito tristes. Mas aí até é Deus... Na sua infinita misericórdia, reconhece a nossa capacidade e diz assim, estás aflito? Ora, estás alegre? Então lá, canta, vá, dá lá, solta lá o teu louvor, a tua adoração, canta, né, expressa, certo? Está lá, a Bíblia diz. Portanto, nós também respondemos ao nosso estado emocional. Mas o louvor, meus irmãos, nem sempre cantar para nós é um sacrifício. Para mim não é sacrifício nenhum. Pai, gosto de cantar. Ouço música de todo o estilo. Há dias que gosto de ouvir música clássica, outras vezes gosto de ouvir música de louvor e adoração, outras vezes gosto de ouvir músicas mais aceleradas, mais batidas, outras mais softs, mas em todas elas canto e tal. Para mim não é difícil cantar. Então o que é para mim sacrifício? É os actos que eu tenho, que eu preciso ter. Portanto, sacrifício de louvor é muito mais do que aquilo que se é expresso pelos nossos lábios, implica um facto ou um acto de sacrificar, e isto significa irmos contra as tendências do nosso corpo carnal e muitas vezes da nossa mente carnal. Mas quando nós louvamos a Deus desta maneira, nós estamos a honrar a Deus. Amém? Então o próprio conceito de sacrifício está bem definido ao longo da palavra de Deus, porque ele agrada a Deus, e é aqui que nós mostramos, é a altura em que nós mostramos mais que nós honramos o Pai. Então quando muitas vezes vamos à casa de Deus, cansados, dormimos mal à noite, fomos para a farra, fomos para a noite, sábado estivemos na praia o dia todo até cair a noite, chegámos a casa estafados. E de manhã é um sacrifício para nos levantarmos e virmos à igreja. No inverno, um gelo. Não é? A gente quase que tem que dizer para a cama, sai dele. E depois vimos para a igreja. E cantamos e louvamos a Deus. Deixe-me dizer, qual foi o maior louvor que foi feito nesse dia? Foi as músicas que nós cantamos ou foi o sacrifício? Não é? Nós contrariámos a nossa carne. Nós contrariámos até aqueles pensamentos que vêm, não, já está, o Senhor ama-te.
O Senhor ama. Não, ele não leva a mal. Mais um bocadinho. Está bem? Pá, não vá lá. Aquilo começa às 10h30, pode chegar às 11h15. Não tem problema. Então... Não é? Portanto, o simples facto de nós determinarmos e vamos contra o nosso corpo e vamos contra a nossa tendência normal daquele dia, para aí se manifesta o maior sacrifício. Os irmãos não acham? Então, louvar a Deus, honrar a Deus, na base da revelação que temos do coração de Deus, leva-nos a honrar de forma em que nós o louvamos. E louvamos pela forma que nós vivemos. E vivemos na forma em que nós cada vez negamos mais espaço à nossa natureza carnal e damos mais espaço à nossa natureza espiritual. E isso acontece naturalmente porque nós temos relacionamento com o Pai. Amém? Porque cada vez que nós sacrificamos, nós estamos a pôr Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e nos estamos a sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo. Cada vez que eu... Não vou por aí. Sabe, o nosso paizinho, ele anda à procura, porque Deus move-se na dimensão da honra. Quando há honra, Deus move-se na dimensão da honra. Deus anda à procura desse tipo de louvor e adoração, que é sacrificial, que sai da nossa vida, muitas vezes a todo custo. Deus não está apenas preocupado em louvor, em adoração ou em sacrifícios laicos que são feitos em tempos em que tudo está bem, meus irmãos. Deus é honrado cada vez que nós sacrificamos. E podíamos falar aqui de tantas coisas que alguns de vocês já viveram, mas tantas coisas que os nossos pais espirituais e que a igreja, ao longo dos anos, ainda hoje em todo o mundo, gente que tem sacrificado, mas... Eu sei que nós não gostamos muito de sacrifício. Eu sei que hoje podemos cair num evangelho de que apenas eu quero me sentir bem com aquilo que eu ouço. Mas deixe-me dizer, aquilo que nos faz sentir bem é a nossa revelação do nosso paizinho. Amém? Então ele anda à procura disso. E ele exorta-nos a fazer, porque quando nós fazemos isso, nós operamos de acordo com o princípio de sacrifício. E Deus sente-se honrado, pois estamos a mostrar que o amamos acima de tudo e que confiamos nos seus planos. Planos, paz, confiança, fé, honra, revelação da paternidade divina nas nossas vidas. Amém? Então, devemos crescer nisto. Devemos crescer nisto. E só terminar a dizer isto, que parte do nosso louvor, parte dos nossos pensamentos e parte da atenção que nós temos focada em Deus ou não. E isto envolve sacrifício, envolve esforço. Mas, irmãos, sempre que nós ouvimos esta questão do sacrifício, há uma diferença em eu ser sacrificado, eu fazer um sacrifício, porque sou obrigado a fazê-lo. Porque ainda hoje as pessoas acham que Deus está aqui para nos obrigar a sacrificar. Olha, Deus não obrigou Abraão a sacrificar o seu filho. Deus disse, isto é o que eu quero de ti, mas fazes se quiseres. Abraão poderia ter dito que não. Abraão, que é para nós, igreja, filhos de Deus hoje, o pai da fé. Aquele através do qual chegou até nós também aquilo que nós hoje estamos a viver. Abraão, Deus disse, olha, eu quero que tu sacrifiques o teu filho. E Abraão poderia ter determinado que não iria sacrificar. Mas Abraão decidiu sacrificar. E ao decidir sacrificar... e agora aqui passei. Ao decidir sacrificar, o valor do sacrifício de Abraão foi porque Abraão decidiu por sua livre vontade sacrificar. Deus o Pai, ele não desceu do céu, amarrou a Abraão e disse, eu vou levar o teu filho para sacrificar. Ou então eu vou-te obrigar de alguma maneira, vou mandar 2 anjos encorpados, daqueles tipo armários, musculados, com espada desembainhada à tua volta, para ver se tu sacrificas ou não sacrificas. E muitos de nós ainda temos esta ideia de Deus. Quando Deus fala em sacrificarmos, imaginamos que Deus está-nos a obrigar a fazer uma coisa que nós não queremos. Mas é que a questão está aqui. É que o sacrifício ganha valor para Deus quando, apesar da minha velha natureza, a minha carne e os meus pensamentos não querem, mas eu de livre e espontânea vontade disse, Deus, mas eu quero, eu vou sacrificar.
Aí é que o sacrifício tem sentido. Aí é que o sacrifício honra a Deus, adora a Deus, exalta a Deus e leva a Deus. Então, quando falamos em sacrificar, em louvar a Deus, em manifestarmos actos de Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E esse Espírito, ele está em nós, porque investimos na nossa revelação, na nossa relação com o Pai, e somos cheios dessa revelação. Então, isto envolve sacrifício, envolve esforço, mas é porque parte de nós. Quanto mais eu conheço do Pai, mais eu disposto estou a fazer sacrifícios. Quando os irmãos não acham? Quando nós nos apaixonamos, aqueles que se apaixonaram, e começamos a namorar com o nosso querido, a nossa querida, de repente ficámos ceguinhos. De repente até conseguimos fazer jejuns dias inteiros, porque perdemos a vontade de comer. De repente até ouvimos música que não era a nossa escolha. Nós começamos a fazer sacrifícios que antes não fazíamos por nós próprios. Hein? Mas porque de repente veio à luz a revelação do amor, nós começamos a fazer coisas sacrificiais, mas porque queremos. Alô? E agora dizer que muitas vezes o problema dos casamentos é depois quando nós começamos a fazer sacrifícios, porque somos obrigados a fazê-los. Porque depois falta a relação, falta aquilo que estimula e alimenta e traz paixão para aquilo que deve ser a nossa vivência. Então deixe-me dizer, quando nós falamos de sacrifício, Deus não está à espera de gente que apenas faça sacrifícios. O Paizinho quer relacionamento, revelação, conhecimento com Ele, e nessa relação, que é uma relação de confiança, de honra, sacrifícios acontecem porque eu estou disposto a sacrificar. Davi, ele dizia lá no Salmo 113, e terminamos aqui: bendiz, ó minha alma, ó Senhor. E Davi não estava a dizer: ai de mim, se não fizer isto, não vou levar com uma machadada na cabeça. Davi, ele tinha este desejo, mas ele sabia que muitas vezes dentro dele, na sua alma e na sua carne, havia lutas para que ele não louvasse a Deus, nem bendizesse ao Senhor. Então ele dizia: bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi está a dar uma ordem a si próprio. Ele determinou que queria sacrificar. Porquê? Por medo? Por obrigação? Por religiosidade? Não. Por revelação do Pai. Davi fez muitas borradas com o. Pronto. Davi fez muitos. E coisas intencionais. Davi, quando intencionou ter adultério com aquela mulher, ele não só se tornou um assassino, ele fez coisas intencionais. Ele não foi por acaso, estava num momento mau, veio uma tentação e ele caiu. Não, aquilo foi planeado. Aquilo foi planeado. Diz que ele começou a ir à noite, um dia lá para o terraço, e viu Batshiba a tomar banhocas. Não é? Não sei se era um alguidar, se era o quê, mas estava à noite. E ele disse: espera lá, a esta hora à noite, isto a internet está a dar aqui umas cenas. Então ele intencionalmente começou a ir para cima do telhado e espreitar a mulher do outro. Só que ela era casada, não é? Vocês sabem. E ele disse: eu tenho que ter aquela moçoila. Então o que é que ele fez? O marido dessa mulher, ela era capitão do exército de Israel, ele fez de maneira a enviar o marido para a frente da batalha, que morreu logicamente na frente da batalha, para ele poder ficar com ela. E claro, depois há toda uma história muito interessante. Para além de outras coisas que Davi também fez. No entanto, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deixem-me, meus irmãos, dizer isto. O que faz de nós sermos pessoas segundo o coração de Deus não é fazermos tudo certo. Não é não cometermos falhas, não é cometermos erros. E alguns de nós temos feito para caramba. Mas é termos esta revelação de Deus é meu Pai. Uma das coisas que a parábola do filho pródigo nos ensina é que aconteça o que acontecer, tomemos as decisões que tomarmos, andemos por onde andarmos. Não é que esse seja o ideal de Deus, mas nós devemos sempre saber onde é que o nosso Pai está, para sabermos para onde devemos voltar.
Revelação do Pai. Revelação do Pai. Davi, ele não era perfeito. Ele falhou muito. Se calhar falhou mais do que a maior parte de nós aqui em coisas assim graves, certo? Porque nenhum de nós aqui causou morte a ninguém. Não é? Já contou a coisa? Já não digo nada. Mas Davi, ele tinha sempre esta qualidade fantástica. Ele tivesse grandes vitórias com Deus na batalha, ou fizesse a maior das borradas, Davi sabia exatamente onde é que havia de voltar. E ele voltava sempre para os braços do Pai. E isto é honra. Isto é revelação de paternidade. Isto é voltar para o Paizinho e dizer, Paizinho, olha, estou aqui, ajuda-me. Ajuda-me, ajuda-me. E isto, meus irmãos, é correr riscos. Porque há gente que está disposta a correr riscos em tudo, menos a expor-se ao Pai. E às vezes lá está, pela falta de revelação do Pai. Porque se eu for ao Pai, tenho medo que o Pai me diga alguma coisa. Não, agora vais inchar aí 20 flexões, 30 gargarejos com água benta, certo? E vais de missão para o Afeganistão. Nós pensamos que Deus vai nos dar logo, não é, para nos descontaminar, vai-nos logo dar ali uns castigos valentes. Meus irmãos, se nós voluntariamente, porque o conhecemos como Pai, em qualquer situação da nossa vida, nós vimos a Ele, fique descansado. Deus vai transformar a nossa vida. Mas nós não temos que ter medo de correr o risco de nos expormos ao Pai. Alô? A vida da fé é assim uma coisa fantástica. A vida da fé é uma coisa fantástica. E esta é uma revelação que eu espero que os irmãos percebam. Quando às vezes falamos sobre medo, o nosso medo começa logo na forma como nós nos expomos ao Pai. Nós temos receio. Porque eu fiz alguma coisa que não devia. Eu vou chegar lá. Ainda temos aquela ideia, aquela mentalidade velha que Deus está lá em cima com o martelo de Thor. Não é? Ou então que vai enviar os Vingadores. Nada disso. Paizinho. Abba Pai. E a gente vem ao Pai. Davi vinha ao Pai. E ele dizia, se calhar hoje não me apetece, se calhar a minha alma hoje não está para aí virada, se calhar hoje o meu corpo não tem vontade, mas eu digo, eu quero, esta é a minha decisão, por isso bendiz a minha alma, ó Senhor. Ele está a falar a partir de uma decisão voluntária, e ele está a falar a partir de uma revelação de quem o Pai é para ele.